No momento em que você para de perseguir, você começa a atrair. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que segurar com mais força vai impedir que as coisas escapem. Já tentou segurar areia na mão? Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa. Relacionamentos, amizades e até mesmo oportunidades funcionam da mesma maneira. Quanto mais você força algo, mais isso resiste. Mas quando você dá um passo atrás, quando se distancia, algo surpreendente acontece. A energia muda e, de repente, o que antes te ignorava começa a notar você e te dá as boas-vindas de volta. Meus amigos, se você está cansado de ser sempre aquele que se importa mais, sempre tentando provar seu valor ou se perguntando por que as pessoas parecem valorizar você apenas quando você se afasta, você está no lugar certo. Antes de mergulharmos, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique até o final, porque isso pode mudar a maneira como você se vê para sempre. Agora, imagine o seguinte: você está perto de uma fogueira em uma festa. O fogo é quente, reconfortante. Ele te atrai, mas se você chegar muito perto, você se queima. Você recua e, de repente, o calor começa a te puxar de volta. Esse é o paradoxo da atração. Quando você para de se inclinar, é quando eles começam a se inclinar em sua direção. A maioria das pessoas vive com medo. Medo de que, se pararem de tentar, de provar, serão esquecidos. Mas vamos expor essa mentira hoje. O distanciamento não é desistir. É recuperar seu poder. É saber seu valor sem precisar prová-lo. Pense nos imãs. Você já brincou com eles quando era criança? Se você empurra um com muita força em direção ao outro, ele repele. Mas se você mantém na distância certa, ele atrai. Naturalmente, as relações humanas funcionam da mesma maneira. Quanto mais você empurra, mais elas resistem. No momento em que você relaxa, é quando elas começam a pensar em você. É quando elas sentem sua ausência. O distanciamento é uma arte. É a confiança silenciosa que diz: não preciso perseguir, não preciso implorar. Eu conheço meu valor. E aqui está a parte louca. As pessoas sentem isso. Elas percebem na sua energia, no seu silêncio, na sua ausência. No começo, elas não reagem. Elas fingem que não percebem, mas por dentro algo muda. É como oxigênio. Você não percebe até que acaba. É aí que as perguntas começam a surgir. Por que elas não estão me ligando? Será que eu as perdi? Será que eles realmente não se importavam? E é aí que a maioria das pessoas falha. No segundo, em que não vêem reação. Elas entram em pânico, mandam mensagens primeiro, verificam, cedem ao medo. E é aí que perdem todo o seu poder. Mas aqueles que entendem o desapego fazem algo diferente. Não vacilam, não perseguem, não quebram o silêncio. E é aí que a situação se inverte. Isso não se aplica apenas aos relacionamentos. Aplica-se a tudo: amizades, carreiras, até mesmo ao respeito próprio. Você não persegue oportunidades. Você se torna alguém. Oportunidade, persiga. Você não implora por amor. Você se torna alguém. O amor gravita em torno de você. Você é o prêmio, não o mendigo, não o seguidor. O prêmio. Fique comigo, porque hoje vamos entender tudo isso. O que acontece exatamente quando você se desapega? Por que isso faz as pessoas desejarem sua presença? E como você pode usar isso para nunca mais duvidar de si mesmo? E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. A jogada mais poderosa que você pode fazer não é lutar pela atenção de alguém. É se tornar alguém que eles não podem ignorar. Quando você domina o distanciamento, você domina a atração. No momento em que você para de dar sua energia para aqueles que não merecem, algo mágico acontece. Agora, aqui está o meu desafio para você. Escreva esta afirmação nos comentários abaixo. O distanciamento é a minha arte. Diga, assuma, acredite. E se essa mensagem te tocou, faça como neste vídeo. Inscreva-se no canal.
Clique no ícone da campainha, porque você precisa ouvir mais sobre isso. Porque você está entrando em um novo nível de poder. E, acredite em mim, o que acontece depois? Você não vai acreditar. Fique comigo. Vamos entrar no poder real juntos. Primeiro, quando você para de perseguir, eles começam a correr atrás de você. A pessoa mais forte na sala não é aquela que faz mais barulho, é aquela que consegue ir embora sem dizer uma palavra. O silêncio é poder e desapego. Essa é a arma secreta que a maioria das pessoas nunca domina. As pessoas passam a vida inteira tentando provar seu valor, perseguindo, convencendo, implorando para serem vistas. Elas acham que, se amarem mais, derem mais, ficarem mais tempo, finalmente serão valorizadas. Mas aqui está a verdade nua e crua. Quanto mais você persegue, menos eles te respeitam. Quanto mais você tenta convencer alguém a ficar, mais fácil é para essa pessoa te dar como garantido. Já colocou alguém num pedestal? O que acontece? A pessoa começa a te menosprezar. Essa é a dura realidade que ninguém quer ouvir. Mas hoje, essa ilusão se desfaz. Imagina entrar em uma loja e ver dois relógios. Um está trancado atrás de um vidro, brilhando sob uma iluminação perfeita, sem preço à vista, porque seu valor não está em discussão. O outro, jogado em uma caixa de liquidação, cercado por dezenas de outros iguais a ele. Um grande letreiro piscando grita: "Leve-me. Estou com desconto. Por favor, compre-me." Qual deles as pessoas desejam mais? O que está atrás do vidro, que não implora por atenção, que fica no seu lugar com confiança tranquila, esperando que a pessoa certa reconheça seu valor? Agora pergunte a si mesmo: você é o relógio da liquidação ou o que está atrás do vidro? A maioria das pessoas passa a vida tentando convencer os outros de que são dignas. Elas perseguem, esperam que alguém as note, entregam todo o seu poder pensando: se provarem que são bons o suficiente, alguém finalmente vai perceber. Mas aqui está o truque, Cher. O poder está no distanciamento. Isso não significa ser frio. Não significa ser insensível. Significa conhecer o seu valor tão profundamente que você não precisa prová-lo para ninguém. É a mensagem silenciosa que diz: eu não preciso te convencer. Ou você vê meu valor ou não, e de qualquer forma eu estou bem. E é aí que as coisas ficam interessantes, no momento em que você se distanciar. Eles sentem isso, e a princípio agem como se nada tivesse mudado. Eles fingem que não percebem sua ausência. Talvez até se convençam de que estão bem sem você. Mas no fundo, algo muda, porque aqui está o que eles não esperavam: incerteza. Eles estavam acostumados a você, sempre presente, sempre procurando contato, sempre fazendo com que se sentissem queridos. Agora que a rede de segurança se foi, deixe-me dizer uma coisa: a incerteza é poderosa. Quando alguém não sabe mais se ainda tem sua atenção, sua mente começa a correr. Por que não estão me perseguindo? Será que eu julguei mal? Será que eles seguiram em frente? Essa dúvida os força a fazer algo que nunca tiveram que fazer antes: reavaliar o quanto realmente te valorizam. E sejamos realistas: as pessoas não apreciam o que está sempre disponível. Elas apreciam o que temem perder. Mas é aí que a maioria das pessoas falha. No momento em que sentem essa mudança, entram em pânico, veem que a outra pessoa não está reagindo e desistem. Entram em contato, mandam mensagens, enviam aquele: "Ei, só queria saber como você está." E nesse momento, elas destroem tudo. Por quê? Porque agora a outra pessoa sabe que era tudo uma encenação. O distanciamento não era real. O silêncio não era real. No momento em que as coisas ficaram quietas, elas correram de volta, provando que nunca estiveram no controle. Mas aqueles que realmente entendem o distanciamento não recuam, não perseguem, não imploram. Ficam em silêncio.
eles permanecem firmes, permanecem no seu poder. E é aí que algo incrível acontece. A outra pessoa começa a sentir o vazio que deixou para trás. A atenção que antes considerava garantida desapareceu. A validação em que confiava desapareceu. O conforto de saber que você sempre esteve lá desapareceu. E é aí que eles começam a perseguir você. Não porque você jogou um jogo, não porque você os manipulou, mas porque finalmente perceberam o que tinham quando não tinham mais. Isso não se aplica apenas aos relacionamentos. Isso se aplica a tudo na vida. Amizades, carreiras, até mesmo o respeito próprio. Você não corre atrás de oportunidades. Você se torna alguém. As oportunidades correm atrás de você. Você não implora por amor. Você se torna alguém. O amor gravita em torno de você. Não tente provar seu valor. Simplesmente viva-o. E as pessoas certas vão reconhecê-lo. E se elas não reconhecem, então elas nunca foram destinadas a você. O desapego é liberdade, é autoestima, é a confiança tranquila que faz as pessoas repensarem o quanto elas realmente precisam de você na vida delas. E quando você finalmente para de perseguir, para de provar, para de implorar, é aí que tudo começa a se encaixar. E acredite em mim, o que acontece depois? Você não vai acreditar. No começo, duas pessoas não vão se importar. Depois, vai ser como uma tempestade. As pessoas só percebem o sol quando ele para de brilhar. Elas não valorizam o calor, até que o frio chega e não percebem o que sempre tiveram, até que isso se vai. É isso que mexe com a cabeça da maioria das pessoas depois do desapego. Você espera uma reação, um momento de clareza, uma mudança no comportamento deles. Mas, em vez disso, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Eles nem se importam. Se alguma coisa, eles parecem bem, talvez até mais felizes. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Elas veem a outra pessoa agindo como se não estivesse incomodada e imediatamente pensam: "Oh, não, eu a perdi." Ela seguiu em frente. Preciso fazer algo antes que seja tarde demais. Então, o que fazem? Entram em pânico, mandam uma mensagem, curtem uma publicação. Verificam as suas histórias só para serem vistos. Fazem tudo o que for preciso para lembrar aquela pessoa. Ei, ainda estou aqui, por favor. Repara em mim. E assim, todo o seu poder desaparece. Aqui está a verdade. A primeira reação ao distanciamento é quase sempre indiferença. Não porque não se importam, mas porque não sentem a perda. No entanto, pense nisso. Se você parar de comer açúcar hoje, você sente imediatamente a sua ausência? Conte os primeiros dias. Você pode até se sentir bem dizendo a si mesmo: "Isso é fácil. Eu nunca precisei disso mesmo." Mas dê tempo ao tempo. A vontade vai aparecer, o vazio vai ser sentido, a percepção vai chegar. As pessoas são assim, quando você dá um passo atrás, elas se convencem de que não é grande coisa. Elas podem até se sentir aliviadas. No começo, elas dizem a si mesmas: "Que bom, eu precisava de espaço." Eu sabia que elas iriam parar de tentar eventualmente. Eu estou no controle, mas aqui está o que ninguém fala. Essa fase é temporária. O silêncio é como um veneno lento. Não atinge imediatamente, mas quanto mais tempo permanece, mais profundo se torna. No início, elas aproveitam o espaço, sentem que estão no controle, mas então algo estranho acontece. Acordam uma manhã e percebem que você se foi, não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Elas verificam o celular, esperando ver o seu nome, mas nada. Eles postam algo esperando sua reação, nada. Eles percorrem mensagens antigas, percebendo que há uma lacuna onde você costumava estar. E é aí que os pensamentos começam a surgir. Espere, eles realmente seguiram em frente?
Eles sempre foram assim tão fortes? Eu cometi um erro? Isso não é mais uma questão de ego. Não é um jogo. É uma mudança real nas emoções deles, porque quando alguém está sempre disponível, a gente assume que sempre estará. Mas no momento em que desaparecem, essa suposição se desfaz. E, acredita, eles sentem isso. Começam a checar o celular com mais frequência, na esperança de ver o teu nome. Começam a relembrar conversas antigas, procurando coisas que possam ter perdido. Ficam nas suas redes sociais, tentando descobrir se você seguiu em frente. E aqui está a melhor parte. Mesmo que ainda não tenham entrado em contato, estão pensando em você mais do que nunca. Esse é o paradoxo do distanciamento. Quanto menos você dá, mais eles querem. No momento em que você para de correr atrás, você se torna raro, e o que é raro se torna valioso. Mas é aqui que a maioria das pessoas erra. No segundo em que percebem que a outra pessoa está sofrendo com a ausência, elas cedem, entram em contato, mandam uma mensagem do tipo: "E aí, só queria saber como você está." E nesse momento, elas desfazem tudo, porque agora a outra pessoa sabe que era tudo fingimento. O distanciamento não era real. O silêncio não era real. No momento em que as coisas ficaram quietas, elas voltaram correndo, provando que nunca estiveram no controle. Mas aqueles que realmente entendem o distanciamento não vacilam, não perseguem, não imploram. Eles deixam a outra pessoa mergulhar nas suas emoções. E é aí que a mudança se aprofunda. Os pensamentos ficam mais altos. O arrependimento surge. Porque, de repente, a pessoa não está mais no controle da história. Ela não é mais aquela que está sendo perseguida. Ela é aquela que está perseguindo a clareza. Esse é o momento em que começam a questionar-se. É por isso que o distanciamento é tão poderoso. Porque quem controla as suas emoções controla toda a dinâmica. E acredita em mim. O que acontece a seguir? Não vais acreditar. 3. No início, não se importavam. Agora, têm medo de perder. Vocês não temem perder o que amam. Temem perder o que os ama. No início, pensam que não é nada, apenas uma fase. Talvez estejam de mau humor. Talvez estejam a tentar fazer-se difíceis. Presumem que vocês vão voltar, como sempre fazem, mas o tempo passa, os dias passam, e então percebem. Vocês não estão apenas a dar um passo atrás, estão realmente a ir embora. A maioria das pessoas passa pela vida achando que os outros sempre estarão lá. Elas acreditam que podem negligenciar, ignorar, dar como garantido e que isso não importa, porque na cabeça delas você sempre vai voltar. É assim que a natureza humana funciona. Não entramos em pânico quando algo está presente. Entramos em pânico quando começamos a sentir sua ausência. Imagina um peixe nadando em um lago. Ele nunca pensa na água, nunca para apreciá-la. Ele presume que ela sempre estará lá. Mas tira esse peixe da água e, de repente, tudo o que ele consegue pensar é em quanto precisa dela. É exatamente isso que acontece quando você se afasta. No começo, eles não percebem. Eles aproveitam o espaço, sentem que estão no controle, mas então o silêncio começa a ficar mais alto. Eles estão acostumados com você sempre entrando em contato, sempre se importando, sempre aparecendo. Agora, nada. E esse nada é assustador. É aí que o medo se instala. O medo de perder sua atenção. Eles começam a reviver conversas antigas, procurando sinais. Suas mentes ficam aceleradas. Será que eu os pressionei demais? Eles sempre foram assim tão fortes? Será que cometi um erro? Isso não tem mais a ver com ego. Não se trata de jogos. É uma mudança real nas emoções. Porque quando alguém está sempre disponível, a gente assume que sempre estará. Mas no momento em que desaparece, essa suposição se desfaz. E acredita, a pessoa sente isso. Ela verifica o celular na esperança de ver o teu nome. Ela percorre mensagens antigas, lendo coisas nas quais nunca prestou atenção antes.
Ficam nas suas redes sociais procurando provas de que você não seguiu em frente. E aqui está a melhor parte. Mesmo que ainda não tenham entrado em contato, você está na cabeça deles mais do que nunca. Esse é o paradoxo do distanciamento. Quanto menos você dá, mais eles querem. No momento em que você para de perseguir, você se torna algo raro. E o que é raro se torna valioso. Mas é aí que a maioria das pessoas falha. No segundo em que vem a outra pessoa sofrendo com a ausência, elas cedem. Mandam uma mensagem. Entram em contato. Desfazem tudo. Porque agora a outra pessoa sabe que era tudo fingimento. O distanciamento não era real. O silêncio não era real. No momento em que as coisas ficaram desconfortáveis, elas voltaram correndo, provando que nunca estiveram no controle. Mas aqueles que realmente entendem o poder permanecem calmos. Deixam o silêncio fazer o trabalho, porque é aí que a atração real se constrói. Se você tirar uma lição disso, que seja esta: sua presença é um presente. Sua atenção é poder. E quando você atira, as pessoas finalmente veem seu valor. E o que acontece depois? Você não vai acreditar, pois a mente delas se torna sua pior inimiga. A mente é um lugar perigoso. Ela cria tempestades que não existem, medos que não são reais e problemas que nunca precisavam acontecer. No momento em que você dá um passo atrás, a tempestade emocional começa. Não para você, mas para eles. No começo, não é nada. Apenas uma pequena ondulação. Um pensamento passageiro. Mas, eles devem estar ocupados. Eles vão me mandar uma mensagem em breve. Mas com o passar do tempo, a ondulação se transforma em ondas e, de repente, o silêncio se torna ensurdecedor. E é aí que começa a montanha-russa emocional. Primeiro vem o aborrecimento. Eles ignoram, dizendo a si mesmos: por que eles não entraram em contato? Isso deve ser algum tipo de jogo. Provavelmente estão apenas tentando me provocar. Eles agem como se não estivessem incomodados. Tentam se convencer de que ainda estão no controle. Depois vem a curiosidade. Os pensamentos se insinuam como sombras. Espera, e se eles estiverem realmente ocupados? E se estiverem se divertindo? E se conheceram alguém novo? Tentam se distrair, mas o silêncio os deixa inquietos. E então chega a pior fase, a insegurança. O ego começa a se abalar. As perguntas ficam mais pesadas. Será que eles realmente se importavam? Eu não era tão importante quanto pensava? Será que eu julguei tudo errado? Começam a perceber algo que nunca quiseram admitir. Talvez fossem eles que estavam sendo dados como garantidos. Esse é o momento em que tudo muda, porque a verdade é que as pessoas não percebem o que tinham até perder. Não percebem o calor do sol até ele se pôr. Não apreciam o oxigênio até não conseguirem respirar. Não reconhecem o valor até que ele não esteja mais disponível. E agora, sua ausência está sendo sentida. Eles rolam a tela do celular, passando o dedo sobre o seu nome. Verificam se você viu as histórias deles. Digitam uma mensagem e depois apagam. Ficam olhando para conversas antigas, imaginando quando as coisas começaram a mudar. Mas o orgulho é uma coisa perigosa. Ele os impede de se aproximar. Então, o que eles fazem? Eles testam as águas. Talvez postem algo dramático, na esperança de que você perceba. Talvez curtam uma foto antiga sua, sutil o suficiente para chamar sua atenção. Talvez deixem um comentário. Isso não significa nada, mas também significa tudo. E é aí que a maioria das pessoas falha. Eles veem essa migalha e se quebram. Eles mordem a isca, se envolvem, devolvem a validação que estava sendo questionada. E assim, a montanha-russa emocional chega a uma parada brusca, porque agora a outra pessoa sabe que ainda tem o controle. Mas aqueles que entendem o verdadeiro distanciamento não recuam, não reagem.
Eles deixam a outra pessoa mergulhar nas próprias emoções. E é aí que a mudança se aprofunda. Os pensamentos ficam mais altos, o arrependimento se instala, porque de repente eles não estão mais no controle da história. Eles não são mais os perseguidos. Eles são os que estão buscando clareza. Esse é o momento em que eles começam a questionar suas próprias ações. E é por isso que o distanciamento é tão poderoso. Porque quem controla suas emoções controla toda a dinâmica e acredita. O que acontece a seguir? Você não vai acreditar. 5. No momento em que isso os atinge, e atinge com força. Paciência é poder. Esperar é poder. Não reagir é poder. A maioria das pessoas perde porque reage muito rápido. Elas desistem facilmente. Não conseguem ficar em silêncio o tempo suficiente para deixar que isso faça efeito. Mas há um momento inevitável, em que a realidade cai sobre elas. No começo, elas se sentem bem. Se convencem, tudo bem, eu precisava de espaço. Eu sabia que eles iriam parar de tentar eventualmente, mas então algo muda. Eles seguem com o dia, distraídos, sem pensar em nada, até que de repente o pensamento surge. Por que não tive notícias deles? Eles esperavam que você entrasse em contato para deixar um comentário, reagir à história deles, enviar uma mensagem aleatória apenas para mantê-los no controle. Mas agora nada. E esse silêncio? Ele fica alto. Imagina estar em frente a uma máquina de venda automática. Toda vez que você aperta o botão do seu lanche favorito, ele cai sem falhar. Mas hoje nada acontece. Você aperta novamente, ainda nada. Você sacode a máquina, confuso. De repente, você precisa daquele lanche mais do que nunca. É exatamente isso que acontece quando você se afasta. Eles estavam acostumados com a sua presença, acostumados a saber que a qualquer momento poderiam apertar o botão certo e obter uma resposta. Mas agora, eles percebem que algo está diferente, e essa percepção os faz agir. No começo é algo pequeno, uma migalha, uma tentativa sem muito esforço de ver se você ainda está lá. Talvez seja uma mensagem aleatória do tipo: "E aí, tudo bem?" Talvez seja um like repentino em uma foto antiga. Talvez eles perguntem casualmente a um amigo em comum se você está bem. E é aí que a maioria das pessoas falha. No segundo em que percebem esse pequeno esforço, elas pulam, respondem instantaneamente, agem como se estivessem esperando ao lado do telefone o tempo todo. E assim, todo o mistério desaparece. O poder volta, a máquina de venda automática funciona de novo. Fim do jogo. Mas aqueles que realmente entendem seu valor não mordem a isca. Deixam a outra pessoa mergulhar nas próprias emoções. Não se apressam em consertar as coisas. Não deixam a outra pessoa voltar tão facilmente. E é aí que acontece a verdadeira mudança. Porque agora eles percebem algo que nunca esperavam. Você nunca foi apenas uma opção. Você era o prêmio. A coisa que eles achavam que sempre poderiam ter de volta. E agora se foi. A pessoa que eles achavam que sempre estaria lá, seguiu em frente. E essa percepção dói. Porque nada dói mais do que perder alguém que realmente te valorizava. E o que acontece depois? Você não vai acreditar. 6. O momento em que eles percebem o que perderam. As pessoas não percebem o sol quando ele brilha todos os dias. Só percebem seu calor quando ele desaparece. E o mesmo acontece quando você para de aparecer para as pessoas que te deram como garantido. No começo, elas nem percebem. Elas acham que você sempre estará lá, como um ruído de fundo na vida delas. Alguém confiável. Alguém constante. Alguém. Alguém sobre quem elas nunca precisaram pensar duas vezes. Mas então, algo muda. No começo, elas racionalizam. Devem estar ocupados. Eles vão voltar. Eles se convencem de que é temporário. Talvez você só precisasse de um tempo.
Talvez estivesse chateado, mas, no fim das contas, você vai quebrar o silêncio, como sempre fez. Mas então os dias passam e nada acontece. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal seu. As notificações ficam silenciosas e, pela primeira vez, você sente que é como uma música favorita que para de tocar no meio da faixa. Um programa de TV que é cancelado antes do episódio final. Uma presença que você mal percebia até que desapareceu. E agora? Agora não é mais tão confortável. Agora é inquietante. Este é o momento em que o distanciamento muda. A dinâmica de poder. As pessoas se acostumam a ser perseguidas. Elas ficam confortáveis sabendo que, não importa o que aconteça, você sempre estará lá, esperando, esperando, procurando contato. Elas esperam que você envie aquela mensagem, dê um alô, encontre uma desculpa para reabrir a conversa. Mas quando nada disso acontece, o pânico se instala. Elas começam a questionar tudo. Será que eu a julguei mal? Será que elas realmente não se importavam? Será que eu realmente as perdi? E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas sentem a ausência da outra pessoa e cedem. Elas mandam uma mensagem só para dar um alô. Elas jogam migalhas na esperança de uma reação. Elas voltam ao mundo da outra pessoa apenas para se verem presas no mesmo ciclo novamente. Mas aqueles que entendem o verdadeiro distanciamento não cedem. Eles deixam o silêncio falar por si. Deixam a outra pessoa lidar com as consequências das suas escolhas. E é aí que acontece a verdadeira mudança. A mesma pessoa que antes se sentia segura, agora começa a duvidar. Será que fui longe demais? Será que a dei como garantida? Será que ela seguiu em frente? E deixa-me dizer-te que é nessa dúvida que a situação se inverte. De repente, não és mais tu quem busca a validação dela. Você se torna aquele que eles precisam reconquistar. E essa mudança muda tudo, porque quando alguém real percebe que pode realmente ter perdido você, começa a valorizá-lo, de uma forma que nunca fez antes. Mas quando eles acordam, a verdadeira questão não é se você vai aceitá-los de volta, é se você ainda os quer de volta. E o que acontece depois? Você não vai acreditar. 7. Eles não se importavam antes. Agora, não suportam a ideia de perder você. As pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas valorizam o que podem perder. Algo estranho acontece quando você para de perseguir, quando para de verificar, quando para de torná-las o centro do seu mundo. De repente, elas começam a olhar por cima do ombro, se perguntando onde você foi. Elas verificam o celular com mais frequência. Eles navegam pelas suas redes sociais procurando pistas. Eles perguntam por aí: Ei, você soube alguma coisa sobre eles tentando agir? Algo casual? Mas no fundo, algo está errado. Por quê? Porque pela primeira vez, eles não têm mais certeza sobre você. Veja, a certeza é reconfortante, é previsível, é segura. Quando alguém acredita que você sempre estará lá, sempre tentando, sempre disponível, essa pessoa te dá como certo. Não sente urgência, não sente necessidade de agir. Ela assume que tem todo o tempo do mundo. Mas, no momento em que essa certeza desaparece, a mente entra em espiral. Agora, ela começa a assumir o pior. Talvez tenham seguido em frente. Talvez tenham encontrado outra pessoa. Talvez nem pensem mais em você. E é aí que a inveja entra, não porque de repente eles te amam mais, não porque são pessoas ruins, mas porque a ideia de serem substituídos dói. É como entrar em uma loja e ver algo que você gostou. Você deixa na prateleira, pensando que vai voltar mais tarde, mas quando volta, não está mais lá. De repente, você precisa disso, não porque o item mudou, mas porque a opção de tê-lo não é mais sua. É exatamente isso que acontece quando você se distancia. Eles começam a perceber que não controlam mais a tua atenção. Eles não sabem o que tu estás fazendo,
com quem tu estás ou se tu te importas, e essa falta de controle deixa as pessoas loucas. Então, o que eles fazem? Começam a dar dicas. Curtem uma postagem antiga na esperança de que você perceba. Assistem às suas histórias só para ver se você reage. Postam algo dramático, algo vago, mas obviamente destinado a você. Na superfície, agem como se estivessem bem, mas por dentro estão checando o celular mais do que nunca. E aqui está a chave. Não se trata de jogar jogos. Não se trata de tentar deixá-los com ciúmes. Trata-se de quebrar o ciclo em que eles assumiram que você sempre estaria lá. O ciclo em que eles sabiam que podiam ignorar você hoje, porque você ainda estaria esperando amanhã, mas não mais. Agora você é imprevisível, e a imprevisibilidade é poder. Porque quando as pessoas não conseguem te entender, elas começam a pensar mais em você. Elas começam a desejar aquela certeza novamente, e é aí que elas começam a perseguir. Essa é a lei natural do valor. O que é raro, incerto ou corre o risco de ser perdido se torna mais desejável. E o que acontece depois? Fica ainda melhor. 8. Quando o arrependimento surge, já é tarde demais. O arrependimento é uma tempestade silenciosa. Começa como um sussurro, um pensamento vago no fundo da mente, mas depois cresce, permanece e, antes que percebam, consome tudo. Esse é o momento em que a percepção bate, o momento em que alguém que antes te dava como certo começa a questionar tudo. Quando a mente se torna um campo de batalha entre o ego e o arrependimento. No começo, eles não sentem nada. O ego os convence de que estão bem. Eles dizem a si mesmos que vão voltar. Eles sempre voltam. Eles se sentem confiantes, talvez até presunçosos, acreditando. Eles ainda detêm todo o poder. Mas então algo estranho acontece. Os dias passam, depois semanas e silêncio. Agora a batalha começa. Imagina estar em um cais, vendo um barco se afastar. No começo, você acena com confiança. Ele vai dar a volta, mas então se afasta ainda mais. Fica menor, até que de repente você percebe que está quase fora de vista. É aí que o pânico se instala. E é exatamente isso que acontece na mente deles. Eles começam a esperar por uma mensagem, esperando que você quebre o silêncio. Eles abrem o celular procurando o seu nome. Eles percorrem conversas antigas, revivendo os momentos em que você estava sempre presente. E então, o sussurro do arrependimento começa a surgir. Será que eu os pressionei demais? Será que eles estavam realmente decididos a seguir em frente? Será que eu os julguei mal? O arrependimento é um espelho. Ele os força a encarar uma verdade que nunca quiseram admitir. Eles achavam que você sempre estaria lá. Mas agora essa certeza se foi, e essa percepção dói, porque ninguém quer encarar as consequências de suas próprias ações. Ninguém quer aceitar que pode ter perdido algo real. Então, eles lutam contra si mesmos. Talvez eu deva entrar em contato. Talvez seja tarde demais. Talvez eles não se importem mais. Talvez eu esteja pensando demais. Mas essa guerra interna não para. Não vai parar. Não até que eles tomem uma atitude, e quando finalmente o fizerem, é aí que a situação se inverte. Mas é aí que você detém o poder. Você não recua, não desiste, porque entende algo que eles nunca entenderam. O distanciamento não era um jogo, era a tua verdade. E agora eles finalmente percebem o que perderam. Mas a questão é, tu ainda os queres de volta? Eles não vão dizer, mas tu vais perceber os sinais. Uma pessoa que realmente te valoriza nunca te colocaria numa posição em que tu questionasses as intenções dela. Essa é a verdade. E é aqui que começa o verdadeiro teste. Você se distanciou, permaneceu forte e agora eles sentem isso. No começo, eles ignoraram, convenceram-se de que estavam bem,
Disseram a si mesmos: "Ah, eles vão entrar em contato em breve. Eles sempre fazem isso." Mas então os dias passam, as semanas passam. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma reação, nenhum sinal de que você se importa. E é aí que o pânico começa a surgir. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não vai simplesmente engolir o orgulho e voltar diretamente. Não, não. Elas vão testar o terreno primeiro. Elas vão cutucar sua energia, tentando ver se você ainda está lá, se ainda está esperando, se ainda está afetado. Então, de repente, você percebe. Elas curtiram uma postagem antiga sua, uma foto de meses atrás, que tiveram que rolar a tela para encontrar. Começam a ver suas histórias, mas não dizem nada. Talvez até postem algo enigmático, uma citação, uma música, uma letra, uma selfie perfeita, algo feito para te fazer pensar: isso é sobre mim? É uma isca, e a maioria das pessoas morde a isca. Elas veem essa pequena migalha e se jogam nela como se estivessem morrendo de fome. Elas mandam uma mensagem, interagem, mostram que, no fundo, estavam apenas esperando por qualquer pequeno sinal para quebrar o próprio silêncio, e é aí que perdem todo o poder. Porque no momento em que você responde, confirma as suspeitas delas, prova que seu distanciamento não era real, que tudo o que elas precisavam fazer era dar um pequeno sinal e você voltaria correndo. Mas você é mais esperto do que isso. Você não reage, não morde a isca, não quebra seu próprio silêncio por causa de uma tentativa sem convicção. Porque a verdade é esta: se eles realmente quisessem voltar, não estariam enviando sinais confusos, não estariam deixando migalhas, estariam entrando pela porta. Pense nisso. Se alguém estivesse se afogando, acenaria casualmente da água ou gritaria por socorro? Se eles realmente quisessem você de volta, não curtiriam uma foto antiga. Estariam ligando para você, pedindo desculpas, deixando claro que querem consertar as coisas. Então, o que você faz? Você permanece distante, porque se eles estiverem falando sério, vão parar de testar e começar a agir. E se não o fizerem, você já tem sua resposta. E o que acontece depois disso? Fica ainda melhor. 10. O segredo para fazê-los valorizar você novamente. Se você dá a alguém acesso fácil à sua vida, não se surpreenda quando eles a tratarem como uma porta giratória. Eles vão embora quando querem, voltam quando é conveniente e presumem que você sempre estará lá, esperando, esperando, pronto para recebê-los de volta, como se nada tivesse acontecido. Mas aqui está a verdade. No momento em que você deixa alguém entrar e sair sem consequências, você ensina que sua presença não exige esforço, e é assim que você perde seu poder. Vamos falar sobre o que acontece quando eles tentam voltar, porque eles sempre tentam. Talvez sejam dias, talvez semanas, talvez até meses depois. Mas, eventualmente, a atração da sua ausência começa a funcionar e, de repente, eles querem voltar. Eles começam a entrar em contato, testando as águas, vendo se a porta ainda está aberta. É aí que a maioria das pessoas falha. No segundo em que vem uma mensagem, "E aí, tudo bem?", elas voltam como se nada tivesse acontecido. E assim, todo o poder que ganharam com o distanciamento se foi. Pense nisso assim. Imagina que você tranca um baú de tesouro e esconde a chave. Durante semanas, alguém procura, desesperado para abri-lo, acreditando que há algo valioso dentro. Mas, no momento em que encontram a chave, se o baú se abre sem resistência, eles perdem toda a emoção. Por quê? Porque a busca acabou, o mistério se foi, o valor diminui. Mas e se, em vez de abrir as portas, você permanecesse firme? E se você os deixasse bater um pouco mais? E se eles tivessem que provar que realmente mereciam o que estava dentro? Essa é a chave para manter seu poder. Quando eles se aproximarem, você tem duas opções. Você pode agir como se nada tivesse acontecido, respondendo ansiosamente:
voltando aos velhos padrões, provando que estava apenas esperando o retorno deles. Ou você pode manter sua postura. Manter sua postura não significa jogar jogos. Significa entender que o distanciamento não foi um truque, não foi uma tática. Foi real. Você não estava esperando. Você estava seguindo em frente, e se eles querem voltar, eles têm que se esforçar para isso. Veja, quando você se apressa em responder, quando age como se eles nunca tivessem saído, você envia uma mensagem. Você pode sempre ir e vir como bem entender. Mas quando você faz uma pausa, quando faz com que eles se esforcem, quando não entrega imediatamente seu tempo e atenção, você envia uma mensagem diferente. Eu não sou mais fácil de acessar. E adivinha qual das duas coisas faz as pessoas te valorizarem mais? Por quê? No fundo, as pessoas não respeitam o que podem ter sempre. Elas respeitam o que precisam conquistar. Agora é que fica divertido. No momento em que percebem que você não está pulando na primeira demonstração de atenção, a curiosidade delas dispara. Será que eu perdi eles? Será que eles realmente superaram a gente? Eles estavam falando sério? E de repente, eles começam a se esforçar mais. Começam a investir mais. Começam a provar seu valor em vez de esperar o seu. E aí está a mágica. Essa confiança é magnética. Quando você não sente mais a necessidade de provar seu valor, quando deixa de lado o medo da perda, quando confia que seu valor fala por si mesmo, tudo muda. E o que acontece depois? Só fica melhor.